A graça e a paz de Cristo seja com todos. Glórias a Deus, graças a Deus, começando mais um culto para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor sempre nos proveu uma maneira e a palavra está entrando na tua casa nessa noite. Iremos cantar o louvor e durante esse louvor, nos faça uma gentileza, compartilhe no Facebook, a fim de que outras pessoas sejam alcançadas também por essa palavra. Já junta a sua família para ser abençoado, tanto pelos louvores quanto pela pregação que será ministrada hoje. E use do seu Facebook, do seu WhatsApp para evangelizar. É uma ferramenta que nós temos para evangelizar no dia de hoje. Então não pegue essa bênção desse culto, dessa noite, só para você não. Pegue para você, pegue para sua casa, pegue para seus amigos de redes sociais, compartilhe e faça a obra do Senhor através do seu celular também, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Esse período tão difícil, tua fé tem sido provada, mas assim como esse louvor diz, ela vai crescer no meio de tudo isso. Que nós estamos vivendo, onde a nossa fé está sendo provada, como disse o louvor. Eu acredito que você, em nome de Jesus, vai crescer no meio desse turbilhão todo, a sua fé vai ficar mais forte, você vai desenvolver um relacionamento melhor com o teu Senhor, você vai crer mais, isso será bênção para você no final de tudo isso.
Amém? E neste momento, irmãos, eu peço que vocês mandem o seu pedido de oração. O pastor Cláudio está acompanhando a live por aqui. Daqui a pouquinho, logo após o louvor, ele vai se levantar, e estará orando por cada um desses pedidos. E creia, a oração de um justo pode muito em seus propósitos. E nós todos nos uniremos em oração pelo pedido que você estará apresentando. Então, com muita fé, apresente e vamos unir a nossa fé e interceder por este pedido que você irá apresentar. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor.
a estar agora ministrando a oração pelo seu pedido de oração, pelos nossos pedidos de orações. Amém? Senhor, para os irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos orar. Nossa irmã Renata pediu oração pela sua tia Gilvina, que está internada. Nossa irmã Juliana também pediu pela sua família. Mangueira também, mãe do pastor Júnior, pediu oração. Em nome de Jesus, nós vamos orando por todos. Em nome de Jesus, nessa noite, acreditando que o Senhor tem poder para responder todas as orações, curar aqueles que necessitam. Então, olhe comigo nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos ao Teu nome na beleza da Tua santidade, Senhor, Deus da Tua graça, da Tua misericórdia. Todos os pedidos de oração estão nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada lar, no nome de Jesus, nessa noite, aonde estiver chegando, Senhor, essas imagens, Senhor, onde essa voz estiver chegando, que o Teu milagre aconteça, segundo a Tua graça, a Tua vontade, a Tua presença, que é o mais importante, esteja com cada um, segundo a Tua misericórdia, a Tua vontade. Que o Teu povo possa contar o testemunho dos milagres que aconteceram nas suas vidas. Senhor, abençoa o pastor Júnior e a Mônica, abençoa as suas vozes, Senhor, para que alcance, Senhor, os corações nessa noite. Segundo a Tua graça, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos voltar com eles louvando ao Senhor. Aleluia. Oh
Glórias a Ti, Jesus. Crer nisso, há um lugar mais fundo, um relacionamento com Deus, para mim e para a sua vida. Amém? Nós louvamos e acredite, as coisas estão acontecendo aí no mundo espiritual, na tua vida, na tua casa. E agora nós iremos para a palavra de Deus. Assente-se, esteja com o coração aberto, deixe a sua casa em paz agora e ouça a palavra de Deus que será pregada neste momento pelo pastor Cláudio. Amém? Vamos estar orando? Acredite que os louvores já amoleceram no seu coração e agora a palavra virá e fará uma obra completa em teu coração, no teu viver, na tua mente. Oremos então. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, Senhor, glórias e graças te damos, ó Pai amado, porque o Senhor está falando nessa noite, aqui nessa igreja, através dessa transmissão, Senhor amado, e abençoa a cada lar, abençoa o lar dos teus servos, abençoa a vida, o coração, a mente, Deus, de cada um, que toda perturbação seja retirada, em nome de Jesus, todo comichão dos ouvidos, todo bloqueio espiritual, Senhor amado, seja rompido, em nome de Jesus, que nessa noite, nesse princípio de noite, haja libertação, haja encontro com a tua glória e com a tua graça. Senhor, que seja como foi louvado agora, Senhor, que queremos ir mais fundo, e que através dessa mensagem, Deus, nós mergulhemos mais fundo na tua presença, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Assim te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Com os irmãos, o pastor Cláudio. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, se você puder, no livro do Evangelho que escreveu João, capítulo 6. João, capítulo 6, uma palavra bem conhecida, a multiplicação dos pães e peixes. João, capítulo de número 6. Eu vou ler os versículos e depois nós vamos meditar neles. Amém? Nos diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Irmãos, a palavra bem conhecida, e nós vamos descobrir algumas coisas
dentro desses versículos. A gente vai observar que Jesus, ele partiu para o mar do lado da Galileia, que é o de Tiberíades, né? E os outros evangelhos vão dizer, alguns evangelhos como Mateus, como Marcos e Lucas, vão dizer que Jesus disse aos discípulos: nós vamos para o outro lado, porque precisamos descansar. Jesus estava operando milagres, estava pregando sua palavra, e nesses outros evangelhos você vai encontrar Jesus dizer: vamos, porque precisamos descansar, porque vai se dizer que eles não tinham nem tempo para comer, não estavam tendo tempo nem para comer. Aí Jesus falou: vamos, pegue o barco, vamos para o outro lado, lá nós vamos chegar, vamos descansar, vamos comer, né? E diz que Jesus pegou o barco, os discípulos juntos, e foram. Mas a Bíblia vai relatar que quando viram e conheceram que era Jesus, diz que a multidão foi correndo, saiu correndo, né? Saiu correndo, e foi um alvoroço, e o povo andando, correndo, para chegar aonde Jesus ia, porque eles sabiam que pela direção do barco só tinha um local para chegar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega com os discípulos, a multidão já está lá, né? E eu fico imaginando que essa multidão deve ter andado muito depressa, corrido muito, né? Quando Jesus chega, já tem muita gente lá, muita gente chegando, e ficou difícil, né? Eles iam para descansar, mas chegou lá, não dava para descansar, porque tinha muita gente. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus começou a ensinar, começou a curar os enfermos, começou a libertar aqueles que tinham espírito imundos, e ele começa a fazer a obra que ele tem que fazer, né? Tem muita gente, ele está ali acompanhando. Nós vamos ver que vai relatar que tinha quase 5.000 homens. Nos outros evangelhos vai especificar mais: 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus começa a ensinar, e era perto da Páscoa, estava perto da Páscoa. Diz que ele sobe um monte, começa a ensinar, se assenta com os discípulos, e ele está ali, ensina a multidão, faz a obra dele, mas ele vê que tem uma grande multidão. Aí João vai nos relatar, ele vê naquela grande multidão, né, que vinha ter com ele, aprender com ele. Ele disse para Filipe, a Bíblia vai dizer que ele fala para Filipe, olha para Filipe e diz: onde nós vamos comprar pão para dar para a multidão comer? Ele faz uma pergunta para Filipe, ele vira e diz assim: onde nós vamos comprar pão, Filipe? Para todos eles comerem. Filipe olha para ele, mas eu aprendo uma lição aqui. O versículo 6 vai dizer que Jesus dizia isso, falou para Filipe, e os outros discípulos estavam ali em roda. Ele disse isso, no versículo 6 vai dizer assim, mas dizia isso para o experimentar. Ou seja, ele olhou para Filipe, fez a pergunta, mas disse que para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, ele olhou para Filipe e disse assim: o que nós vamos fazer? Aonde nós vamos comprar pão para dar para essa multidão? E aí, Filipe, o que nós vamos fazer? Filipe olha, irmãos, e fica preocupado. Filipe era um homem bom de conta, e ele diz assim: olha, Senhor, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ele olha para Jesus e fala assim: olha,
Se a gente tivesse 200 de dinheiro, que nós não temos, não bastava para comprar pão para essa multidão. É muita gente, a gente não tem dinheiro, e se tivéssemos tem que ser muito dinheiro. E mesmo que a gente tivesse essa multidão de dinheiro, a pergunta é certa: onde a gente vai comprar pão? Porque até a gente sair para buscar pão, trazer pão para essa multidão, e Jesus havia dito para que essa multidão não morra pelo caminho, e outros evangelhos vai relatar isso, que vão dizer os discípulos: mestre, despede a multidão, já está tarde. E Jesus falou: mas vamos ter que alimentá-los para que eles não pereçam pelo caminho. Mas o que eu acho interessante aqui é que diz que Jesus fez essa pergunta para experimentar o discípulo ou os discípulos, porque ele já sabia o que ele havia de fazer. O que eu entendo é que assim, Jesus nos experimenta, irmãos. Às vezes as pessoas ficam achando: Deus não prova, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. É porque a pessoa não conhece, ainda não conheceu, precisa conhecer o Deus que nós servimos. Sim, Jesus experimenta sim. Jesus experimenta a nossa fé, experimenta a nossa vida. Jesus, ele vai provar a nossa fé, sim. Ele vai fazer isso. E aqui ele estava experimentando Filipe. E aí, Filipe, o que nós vamos fazer? E talvez nessa noite, na sua vida, você está sendo experimentado pelo Senhor e não está entendendo. Jesus está lhe experimentando. Jesus está falando ou fazendo algo para experimentar você. Por quê? Porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. Ele já sabia. Me faz lembrar quando no casamento, Maria foi perguntar para ele, informar para ele que havia acabado o vinho no casamento. E Jesus olhou para ela, disse: mulher, não é chegada a minha hora, né? E de repente Maria entende. Ela entende que ele já sabe o que ele vai fazer. Ela entende. Sabe por que ela entende? Porque na mesma hora ela vai e fala para as pessoas que estão ali: façam tudo o que ele mandar. Ela já sabia, ele sabe o que ele vai fazer. Você sabe que às vezes a gente erra nisso, porque a gente esquece que Jesus já sabe o que ele vai fazer. A gente fica desesperado, eu me desespero, você se desespera, nós ficamos doidos, nós ficamos loucos, nós ficamos sem dormir. E agora, o que vai ser? Jesus já sabe tudo o que ele tem que fazer. E às vezes a gente vai fazer que nem Maria, a gente vai tentar explicar para ele: mestre, está acontecendo isso, mas ele já sabe o que ele tem que fazer. E aqui ele estava experimentando o Filipe. Filipe, o que nós temos que fazer? Filipe, como todo ser humano, como eu e você, a gente vai para as contas. Eu tenho capacidade para isso, a gente tem isso, mas a gente precisava disso, e se a gente fosse fazer, tinha que ter isso, tinha que fazer aquilo. Jesus não estava perguntando do dinheiro, Jesus não queria saber do dinheiro. Ele perguntou: onde nós vamos comprar pão? Filipe já ficou: mestre, nem com 200 de dinheiro, que era muita coisa, a gente consegue comprar pão. Então Filipe foi para o racional. A gente precisaria de muito dinheiro. Na realidade, a gente precisava de muito tempo e muito dinheiro. E Jesus só olhando para ele. E às vezes a gente vai para o racional. A gente vai que nem Pedro: já pesquei a noite toda. A gente vai tentando entender, mas eu já tentei, eu já lutei, a minha inteligência não foi, eu tenho um currículo bom, a porta não se abre, eu já fiz tantas coisas, eu tenho até uma certa condição, mas não estou conseguindo. A gente vai para o racional. Só que Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. E ele não consegue. Os discípulos começam a falar, e Filipe fala aquilo. Aí André, o irmão de Simão Pedro, olha para Jesus, e ele, não sei como, no meio daquela multidão, ele consegue enxergar alguma coisa ali. E ele vai dizer: tem um rapaz aí, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu até vi alguma coisa por aí. Eu vi alguma coisa rodando. Eu vi um rapaz que está
com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Eu não sei se aquele rapaz levou, alguns dizem que levou, que era o lanche dele. Eu não sei também se ele não era um comerciante, né? Vendendo pão no meio, porque onde tem multidão tem comerciante. Isso daí, na época de Jesus, deveria ter também. Onde tem muita gente, sempre tem alguém que fala, não, dá para me vender alguma coisinha aqui, né? Uma balinha, um copo d'água. E na época, como era comida e era o que rolava, pão, peixe, talvez ele estivesse vendendo pão e peixe. Eu sei que o rapaz estava ali. E diante da conversa de Jesus com Filipe, e Filipe falando, mestre, a gente não tem dinheiro para isso, a gente tem só um pouco de dinheiro. André falou, tem um rapaz ali. Talvez, isso daí é um pensamento meu, talvez André pudesse estar dizendo, mestre, tem um rapaz vendendo pão ali e peixe, mas ele só está com 5 e 2 peixinhos. E André vai dizer assim, mas o que é isso para tanto? Isso não é nada. 5 pães, 2 peixes, isso não é nada. Isso não é nada. Para tanta gente, isso não é nada. E mais uma vez eles vão para a conversa humana. Vão para o raciocínio humano. Tem 5 pães de cevada e 2 peixes. 2 peixes, mestre. Isso não é nada para tanta gente. Aí Jesus olha. Isso não é nada. No nosso raciocínio humano, irmãos, a gente tem um problema. Porque a gente olha e sempre vai dizer, isso não é nada. O que eu tenho é tão pouco. O que eu tenho não é nada. Perante o que tem que acontecer, o que tem que ser feito, o que tem que ser comprado, o que tem que ser realizado, o que eu tenho não é nada, o meu salário não é nada, o que eu tenho em casa não é nada, não é nada. Mas Jesus fez uma coisa interessante, que ele vai dizer assim, no versículo 10, diante da pergunta, da fala de Filipe, da fala de André, ele diz assim, olha, mande assentar os homens. Mande-se assentar. E diz que havia muita relva, muito mato. Mande assentá-los. Manda assentar. Eles estão discutindo do dinheiro, o dinheiro dá, o pão não dá, o que tem, não tem. E estão naquela discussão. E eu acho interessante é que Jesus, irmãos, é isso. Jesus sempre será assim. No meio do nosso desespero e das nossas discussões, Jesus sempre está calmo e olhando e observando. E eles estão ali, é muito pão, é pouco pão, não tem dinheiro, é difícil. Se tivesse, como é que a gente vai fazer? E Jesus ali, Jesus só olha e fala assim, manda sentar, todo mundo. Mande sentar. E diz que eles vão e mandam assentar. Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E com certeza Jesus disse, traga os pães e os peixes. Trouxeram os pães e os peixes. Eu acho interessante, irmãos. Eu fico olhando. Logicamente que os pães devem ser um pouco grandes, mas mesmo assim é muito pouco. Né? A gente vai olhar, vamos para nossas casas. Quanto de pão a gente come de manhã, cada um, com um pouco de fome? O homem adulto, né? Quanto de pão a gente come? Quanto a gente gasta em casa? Às vezes com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 2 pessoas. E uma multidão que está cansada. O dia todo ali já caminhou. Então todo mundo observando o que Jesus vai fazer. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Os discípulos não sabem, mas ele sabe. Trazem o pão até ele. Os 5 pães e os 2 peixinhos está na mão de Jesus. Jesus segura os pães, a Bíblia vai dizer que ele dá graças. E depois de dar graça, ele começa a repartir, ou cortar os pães, né? E
vai dando para os discípulos. E vai mandando, logicamente, os discípulos levarem até o povo. E os discípulos, irmãos, apesar dessa pequena, será que dá, não tem dinheiro, aquela coisa, eles têm fé. Eles têm fé, irmãos. Por que eles têm fé? Eles têm fé porque eles pegam o que o mestre dá, o pão, e vai levar. Se fosse o outro, nem começava. Fala, mestre, se eu começar aqui, nós vamos dar o quê? Para as primeiras fileiras, eles vão comer, vai acabar, daqui a pouco vai ter uma rebelião no nosso meio, porque vão dizer, olha, Jesus amou mais os da frente do que os de trás, Jesus deu só para um pouco, ele tem só aqueles que ele acha que deve alimentar, mas os discípulos eles vão levar o pão, e diz que ele vai, os discípulos vão e começam a dividir, dando pão para os que estão assentados, e também os peixes. E o que eu acho interessante aqui nesse versículo é o seguinte: igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ou seja, não tinha limite, não tinha, é só um pedaço para cada um, não. Cada um ia comendo, e se quisesse mais, como a educação da época, era só levantar a mão. E os discípulos levando o pão, e levando o pão, e Jesus repartindo o pão, e dando o pão, e eles levando o pão, eles entregando o pão, e o interessante é que vai alimentando todo mundo, e todo mundo comendo, e Jesus repartindo o pão, entregando o pão e os peixes, entregando o pão e os peixes, e eu fico olhando, uma coisa que eu achei interessante aqui, é que aquele peixe não devia estar cru, devia estar cozido, devia estar assado, porque eles não vão comer peixe cru, e se eu não me engano, se não me falha a memória, não era hábito dos judeus comerem coisas cruas, alimento cru. Então, o rapaz que levou os pães, já levou tudo certinho, pão e peixe, logicamente assado, porque Deus, Ele prepara tudo certo, irmãos. Deus não é desorganizado sou eu, desorganizado é você. Deus é organizado em tudo que Ele vai fazer, e Jesus, Ele sabe tudo que Ele tem que fazer. Ele já sabia certinho o que Ele tinha que fazer. Ele lançou a pergunta, Ele queria experimentar, se alguém no meio diria assim, mestre, tu sabe, mestre, está nas tuas mãos, o Senhor é o Deus do milagre. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, que o Senhor está querendo nos experimentar, para a gente chegar e dizer, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, o Senhor sabe o que vai fazer. Mas antes disso, a gente enrola, a gente rola, a gente chora, a gente grita, a gente se desespera, a gente fica sem dormir, a gente toma calmante, a gente faz um monte de coisa, antes de perguntar e dizer assim, Jesus, só o Senhor pode fazer. É os discípulos dentro do barco, se desesperaram, e o barco quase afundando, e eles como Pedro e outros ali que conheciam do mar, tentaram de todo jeito, e Jesus estava ali, tentaram, quando eles estavam quase, talvez para o barco afundar e morrer, foi que eles lembraram, o mestre está lá, vamos falar para ele, mestre, nós vamos morrer aqui, e aí? E o nosso ministério, e as suas promessas, e o que o Senhor falou na nossa vida. Mas quando foi que eles foram clamar a Jesus? Quando já não tinha mais nada a ser feito. A nossa dificuldade é essa, é que primeiro a gente perde o sono, a gente perde a paciência, a gente perde tudo que tem que perder, a gente se desespera totalmente, para depois dizer, mestre, está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que tem que fazer. Maria, como eu disse, ela descobriu isso, fazer tudo o que Ele mandou. Ou seja, entrega na mão dele, faça o seguinte, entrega na mão dele, é só dar na mão dele, o resto ele faz. E Jesus começou a fazer um milagre, Jesus começou a trabalhar dentro do milagre. E engraçado que o milagre,
O milagre era 5 pães e 2 peixes, e Jesus operando o que ele tinha que fazer ali. E ele começa, como eu disse, a repartir o pão, e eles vão entregando para um, entregando para outro, entregando para o que comia mais, o que comia menos, para a criança, para a mulher, e vai entregando. Eu queria mais um pedacinho de peixe, toma mais um, leva lá. E disse, a Bíblia vai dizer que todos comeram até quando estavam saciados. Quando olhou até o último, quando o último disse, não quero mais, saciado. Irmãos, o que é ficar saciado? Para cada pessoa e cada ser humano, eles ficar saciado é diferente para cada pessoa. Tem gente que às vezes ele come meio pão, está saciado. Tem gente que come 2 pão, fica saciado. Tem gente que come 3 ou mais pão, fica saciado. Tem gente que come um prato de comida raso, com pouco, fica saciado. Tem gente que vai comer 2 pratos fundos, para depois ficar saciado. Tem gente que quando ele fala, estou saciado, você dá uma olhada e fala, rapaz, esse para ficar saciado é porque, olha, a comida foi boa. Então, todos ficaram saciados. Irmão, você sabe que às vezes eu fico olhando o milagre, eu não fico olhando a dimensão só da multiplicação, mas eu olho a dimensão do ficaram saciados. Ou seja, ninguém ficou com fome, ninguém ficou com vontade de comer mais, ninguém ficou pensando, nossa, eu devia ter pegado mais um pedacinho. Não, ficaram saciados. Saciado é quando você come e para e dá aquela respirada e diz, né? Aquele almoço de domingo, quando você para e diz assim, e fala assim, quer mais? Você diz, não, se eu comer mais é gula, eu estou saciado. É quando a pessoa dá respira, naquela respiração profunda e diz, estou saciado. Então, o milagre aqui, a gente entende não só a multiplicação, mas eles ficaram saciados. Ou seja, Jesus nutriu a necessidade daquelas pessoas. E eu fico olhando também outra coisa aqui, é que depois que está todo mundo saciado, Jesus diz assim, recolha os pedaços que sobraram. Nada pode se perder, recolha. E diz que recolheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Além de tudo, Jesus falou assim, está todo mundo saciado? Está sendo. Recolha o que sobrou, porque sobrou, para que nada se perca. Diz que 12 cestos se levantaram. O que eu olho nesse milagre? Jesus multiplica o pouquinho que tinha. Jesus alimenta a multidão até eles ficarem saciados. E sobra ainda alimento. Porque eu entendo isso, quando Jesus ele opera esses milagres, principalmente em multiplicação, Jesus não opera, irmãos, ele não faz, eu não acredito, o milagre, ele sempre faz para sobrar, ele sempre faz que sobre, para a gente também ajudar outras pessoas. Ele só não vai fazer sobrar se você for uma pessoa que não vai querer dividir com outro, mas se você for aquele que souber ajudar os seus irmãos, ele vai fazer sobrar. Jesus ele não só multiplica o pão, ele te sacia e depois ele faz com que sobre. Ele não só vai multiplicar o pão e o peixe, ele vai multiplicar, ele vai saciar a multidão e vai fazer com que sobre pão em abundância para outros momentos que alguém precise. Então você tem que entender o seguinte, o milagre é uma coisa interessante, irmãos. Por quê? Porque o milagre, às vezes a gente fica muita coisa, não tenho nada, não tenho quase nada. A mulher, aleluia, que disse assim, olha, a tua serva não tem quase nada, ela só tem um pouquinho de azeite na botija. Você vai ver que
que Deus fez, usou o profeta a ter tanto azeite, a encher tanto os vasos de azeite, que teve tanto que ela diz que pagou a dívida dela e viveu com o resto do que sobrou. Por quê? Porque Deus, Ele não só supre as nossas necessidades, Ele faz com que tenha em abundância. Então nessa noite você tem que entender que Deus, Ele não só suprirá a vossa necessidade, Ele vai fazer com que você fique saciado, e Ele vai fazer com que haja em abundância. Em abundância. Em abundância. Aí os discípulos começaram a olhar e dizer: mas o que é isso? Outra coisa que eu aprendo aqui, o milagre precisa só de um pouquinho. Às vezes a gente fica pensando em milagres. Prepare o empresário, prepare não sei quem, prepare gente que tem abundância. Às vezes não precisa-se de alguém que tenha abundância, precisa só de alguém que queira doar aquilo que ele tem. Precisa ser às vezes apenas só daquele que quer repartir um pouquinho que tem. Aquele rapaz tinha um pouquinho, mas ele ousou entregar na mão de Jesus. Qual é a sua dificuldade? Mas eu só tenho um pouquinho. E eu tenho um pouquinho. E pastor Jesus, é só um pouquinho. Se eu der para você, eu vou ficar sem. Mas eu não tenho. Não, olha, entregou um pouquinho, que era o pão e os peixes. E Jesus fez um milagre tremendo para alimentar muitas pessoas. Centenas de pessoas foram alimentadas. Por quê? Porque o milagre às vezes depende só de um pouquinho da sua entrega. Eu vou me entregar ao Senhor nisso, e Ele fará milagres na sua vida. Nós aprendemos isso nessa multiplicação dos pães. O rapaz entregou o pouco que tinha. Jesus fez um milagre poderoso, glorioso, maravilhoso. E eu quero até usar minha mente e minhas palavras. Quem sabe Jesus não mandou até voltar o rapaz: devolva aí um pouco de pão para ele, não é? Sobrou 12 cestos, né? Jesus poderia, e Jesus é justo, dar um cesto para o moço, é dele, ele ajudou. Dar-se-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos detarão no vosso regaço, porque com a medida com que vocês medirem, vos pedirão a vós. Então aquele moço, ele deu também, ele poderia, a Bíblia não fala isso, é um pensamento meu. Jesus poderia falar: olha, entrega um cesto para ele, 2 cestos para ele. Porque quando você ajuda o seu próximo, entrega na mão de Jesus, Ele também sabe te recompensar. Então nessa noite, se você estiver com um monte de preocupação na cabeça, Jesus já sabe o que Ele tem que fazer. Jesus já sabe o que Ele tem que fazer. Jesus já entendeu o que Ele tem que fazer. Jesus já tem tudo calculado. Sabe por quê? Ele é o mestre, e o mestre sabe já o que tem que fazer. Ele é o professor, ele está ensinando, e quando o professor ensina, ele faz uma pergunta, mas ele já sabe a resposta. Ele quer saber o que a gente pensa, o que a gente tem que fazer. Jesus, ele já sabe a resposta de tudo. Mas Senhor, e agora? Ele já sabe a resposta. Senhor, o que vai acontecer? Ele já sabe a resposta. Senhor, mas será que eu vou perecer? Ele já sabe a resposta. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Deus abençoe. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele sabe já o que vai fazer. E nessa noite, saiba de uma coisa: mas o que vai acontecer? Ele vai multiplicar o pão, Ele vai multiplicar o peixe, Ele vai fazer um milagre, Ele vai abrir portas onde não tem porta, Ele vai abençoar você, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a transformação, Ele vai trazer a salvação, porque Ele é soberano de tudo. Você tem que descobrir uma coisa: entregue nas mãos do Senhor, o resto é com Ele. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor, eu confio nele e Ele tudo fará. Eu entrego para Jesus tudo, eu entrego a minha vida para Ele, eu coloco nas mãos dele e Ele vai fazer o milagre dele. Quem vai fazer o milagre é Ele, não sou eu, não é você. Quem vai multiplicar os pães é Ele, não sou eu, não é você. Quem é que vai abrir as portas é Ele, não sou eu, nem é você. Quem é que vai curar é Ele, não sou eu, não é você. É Ele que vai
vai fazer? Fazer tudo o que Ele mandar. Entregue nas mãos dEle. Entregue. Quero finalizar dizendo isso. Entregue nas mãos dEle. Você entregou nas mãos dEle? Não vá lá tirar de volta, não. Os discípulos ficaram observando o que Jesus vai fazer. Aí ele deu graças, como eu disse, e começou a repartir o pão. E o milagre foi acontecendo. Automaticamente, o milagre foi acontecendo. Era pão para todos os lados. Quer pão? Vocês estão com fome? Eu vou saciar vocês. Vou abençoá-los. Eu não despeço ninguém de mãos vazias. Se você está indo até Jesus de mãos vazias, você não volta, porque Ele é abençoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, saiba de uma coisa: o milagre está para... Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que está acontecendo, você está com a mão na cabeça, você está desesperado, você está remando e não sabe. E agora? Você está aí chorando, você está gritando, você está dentro de casa, apavorado, apavorada. O que vai acontecer? Ei, Jesus está só olhando esse desespero seu. Jesus só está olhando você desesperado, você, e agora, Ele está só olhando, esperando você falar: Jesus, eu só tenho isso aqui, eu não tenho nada, e agora, Jesus? Ele só está esperando você se virar para Ele. Ei, você está remando demais e ainda não percebeu que não está resolvendo. Você está correndo demais e não percebeu que não está resolvendo. Você está desesperado demais e já descobriu, não percebeu que não está resolvendo. Você está com medo demais e já percebeu que não está resolvendo nada. Você está a ponto de ter um colapso nervoso, um colapso no coração, um colapso na mente, e Jesus está olhando e dizendo: olha para mim, meu filho, olha para mim, entrega para mim os seus caminhos e confia em mim, e tudo eu farei. Entrega o teu caminho a mim. Jesus está dizendo: eu estou do seu lado, eu estou esperando somente você virar para mim e falar: aí, Jesus, e agora? Porque Ele já sabe o que tem que ser feito. Se os discípulos tivessem virado para Ele e dito: Senhor, a gente não tem condições, não temos dinheiro, e só o Senhor pode fazer um milagre. Mas eles ainda tinham que aprender e ter experiências com o Senhor. Eles tinham que ter experiências com o Senhor. E o Senhor, Ele quer fazer milagres na sua vida. Ele sabe o que tem que fazer, mas Ele quer provar você. Ele quer me testar. E é interessante, os testes do Senhor não são como os nossos testes. Ele quer nos testar. Jesus testou os discípulos, e Ele quer testar a gente também. E às vezes a gente fica desesperado e até perguntando: será que Deus me ama? Não, Ele te ama, Ele está apenas testando você. Ele está fazendo um teste na sua vida. A nossa vida consiste em testes a cada dia. E nós vamos aprendendo. Passamos em um, somos reprovados em outros, mas vamos aprendendo nessa vida com Jesus. Então se acalme e olhe para Jesus. Fite os olhos nele. Olhe bem para Ele, porque essa palavra que nós lemos, Ele já sabia o que tinha que fazer. Jesus já sabe o que Ele tem que fazer. Aleluia. Jesus sabe o que tem que fazer. Ele sempre soube e sempre saberá o que Ele tem que fazer. Quem não sabe sou eu e nem você, mas Jesus sabe o que Ele tem que fazer. Ele sabe tudo o que Ele tem que fazer. Ele sabe o que Ele tem que operar. E Ele sabe o que você precisa. Então não se desespere assim não, à toa. Jesus está do seu lado. Jesus vai fazer um milagre. Jesus vai trabalhar de maneiras que eu não sei nem você. Jesus está aí. O que você precisa? Multiplicar o pão? Ele multiplica. Você precisa do quê? De água? Ele tira da rocha para te dar. Você precisa de quê? De carne? Lá no deserto
Ele ordenou que teve codornizes para o povo comer. Você precisa do quê? Eu estou no deserto, ele prepara o maná também. O que você precisa? Porta aberta? Ele abre portas onde não existe porta. Precisa de cura? Ele cura qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de dor ou de problema. O que você precisa? Jesus é o suficiente Salvador. Jesus é o suficiente Senhor. Ele é o suficiente Deus para resolver as nossas dificuldades. Então o que você necessita nessa noite? Aquela multidão precisava de pão, precisava de comida, e Jesus supriu a necessidade deles. O dia que a multidão não precisava de comida, Jesus falava para a multidão e mostrava para eles que o que eles necessitavam era alimento para a alma. O que você necessita? Às vezes o que você não está precisando hoje não é material. Às vezes material você tem suficiente. Você precisa de um auxílio para a tua alma. Você precisa de alguém para te tirar dessa angústia. Você precisa de alguém para, aleluia, preencher o vazio que está dentro de você. Jesus também é o Deus que pode preencher, ou o único que pode preencher esse vazio. O que você necessita? Jesus tem tudo o que você precisa nessa noite. Então, descubra isso. O milagre está para acontecer. Jesus está testando a sua fé. Apenas isso. Ele está testando você. Mas no final você vai ver o milagre que vai acontecer. Mas Jesus só precisou deixar vir uma multidão dessa para fazer um milagre. Não podia operar onde a gente estava, não. Ele queria operar ali, porque ele opera onde ele quer. Mas Jesus, o Senhor tinha que deixar a multidão aumentar, e a gente não tem condições nenhuma. Ele faz o que ele quer, e da maneira que ele quer. Mas Senhor, o que vai acontecer? Vai acontecer o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele ordena, ele multiplica, ele faz milagres, ele faz coisas poderosas, ele faz coisas que às vezes as pessoas olham e dizem, mas como isso acontece? É porque quem multiplica, o poder da multiplicação, irmãos, está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então nesta noite, Ele vai operar um milagre na sua vida. Ele vai operar um milagre no teu viver. Ele vai criar milagres. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai preparar. Ele vai fazer chegar. Eu quero encerrar dizendo que uma vez recebi uma ligação e a pessoa disse assim, Cláudio, dá para você vir em casa? Aí eu disse assim, tá bom. Mas é agora, preciso que você venha agora. Eu disse, tá bom. Aí eu fui. Cheguei na casa dessa pessoa e ela disse assim, olha, experimenta esse terno aqui. Eu experimentei, tal, certinho. Terno novo, irmãos. Dentro lá do pacotinho lá do saco lá. E até que a etiqueta, tudo certinho. Aí eu experimentei, serviu. Falei, serviu, tá bem. Aí a pessoa olhou e disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar uma história. Eu fui no shopping, escolhi esse terno, coloquei esse terno, vi, falaram que estava bem, olhei no espelho e disse, esse terno vai ficar show em mim. Paguei o terno, peguei o terno, né? Pagou o terno, ele deixou para fazer a barra. Vê só como Jesus é perfeito. Aí, nossa, vou ficar show, o terno ficou lindo em mim. Quem estava com ele, acho que a mãe, disse, o terno vai ficar. Não, ficou lindo, ficou lindo. Aí, a pessoa foi embora. Acho que 2 dias depois, a barra já estava pronta, ele foi buscar o terno. Pegou lá, pôs o terno no saquinho, vinha com o terno nas costas. Quando ele estava
vindo para casa, o Espírito Santo disse a ele: esse terno não é seu não. Como não? Eu paguei, eu fiz tudo, não, o terno ficou ótimo em mim. Não. Esse terno não é seu. Esse terno é do meu servo. Você vai chegar em casa, você vai ligar para ele, vai mandar ele vir, o terno ele vai experimentar, vai ficar muito bom nele, e você vai entregar o terno para ele. Mas o meu terno? Mas ele não foi desobediente. Ele chegou em casa, ligou para mim, aí eu saí de lá com o terno perfeito até a barra. Até porque você experimenta de uma pessoa para a pessoa, fica diferente, né? Dá diferença. Não, deu certinho. Deu certinho a barra. E o que eu acho interessante é que eu era mais forte e mais alto que a pessoa, mas não é que o terno deu certinho. Certinho. Porque quando você recebe as coisas de um shopping ou de uma loja chamada DMD, que é Deus me deu, serve certinho. Serve. E foi certinho. E eu fiquei abençoado com aquele terno. Sabe por quê? Porque quem prepara é o Senhor. Quem multiplica, sabe quem é? É o Senhor. E quando Ele manda dar, você dá. Quando Ele manda alguém entregar, a pessoa vem, entrega. E sabe o que acontece? As suas necessidades são supridas diante do Senhor. O que você necessita nessa noite? Ele sabe de todas. E Ele é poderoso para suprir as suas necessidades. Ele precisa multiplicar o pão? Ele multiplica. Ele precisa multiplicar alguma coisa na sua vida? Vai multiplicar em nome de Jesus. E porta aberta? Mas nós estamos em crise. E eu sempre digo, mesmo no meio da crise, Jesus, se Ele quiser, Ele abre porta onde não existe porta. Ele faz o telefone na tua casa tocar, com a porta de emprego, ou o e-mail, ou o convite. Ele vai fazer com que a porta se abra. Mas está tudo fechado, a minha área não está funcionando. E Jesus lá precisa, irmãos, de área funcionar. Mas a minha área está caída. E Jesus precisa lá para dar alguma coisa a alguém, ou abrir alguma porta a alguém. Jesus lá precisa da área está bem. Ele precisa que estão contratando de monte. Não, Jesus às vezes não estão contratando ninguém. Aí Jesus vai e faz uma obra e contrata você. Jesus ele cria emprego. Jesus ele cria áreas específicas. Jesus ele cria o que Ele quiser, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sempre gosto de contar, e dessa vez eu encerro de verdade, quando meu primeiro pastor estava desempregado. Ele era torneiro mecânico, estava já um tempo desempregado, em uma luta, e foi para uma vaga de emprego. Chegou lá, a pessoa entrevistou ele, disse: eu gostei muito de você, mas você é torneiro mecânico e aqui na empresa não tem tornearia, não tem torneiro mecânico, né? Então não tem como, outra vaga para você não tem, né? E o que você faz aqui não tem. Então, eu gostei de você, mas não dá, qualquer coisa eu te ligo, se surgir alguma outra coisa que te interessa, aquela coisa toda. E ele saiu, né? E a gente, quando vai e procurando emprego por muito tempo, e chega uma hora, às vezes você não tem nem vontade de ir, porque é tanta porta, né? Tanto não, tanto eu te ligo depois, eu te mando e-mail, qualquer coisa eu entro em contato. Mas ele saiu, e quando ele estava para atravessar a rua, se não me falha a memória, vieram correndo para chamar ele. Aí está chamando você e tal. Ele foi falar, se não me falha a memória, eu era o dono da empresa ou alguém grande lá, e falou para ele assim: olha, é assim, eu gostei de você, a gente não tem tornearia aqui, né? Mas eu gostei de você, alguma coisa dentro de mim está falando para mim te contratar. Então faz o seguinte: nessa empresa não tem tornearia, ou não tinha, porque eu vou fazer uma tornearia para você. Acredita que o homem, o dono da empresa, não sei, comprou lá, fez um espaço, comprou um torno, começou a fazer trabalho de tornearia só para ele trabalhar. E ele foi trabalhar naquele lugar e se aposentou naquele local.
de uma porta que nem existia, Deus fez existir para ele, porque Deus queria abençoar. Então, se Deus quer fazer, irmãos, Ele abre, Ele faz existir. Ele fez a terra existir do nada. Ele vai fazer na sua vida existir do nada. Mas e daí? Crise só existe para seres humanos. Jesus não tem crise no céu, não tem crise na presença dele, não tem. Se ele quiser fazer, ele multiplica esse pão. Se ele quiser fazer, ele abre essa porta. Se ele quiser fazer, ele sustenta você nesse emprego. Se ele quiser fazer, ele aumenta teu salário. Se ele quiser fazer, ele cura essa enfermidade. Se ele quiser fazer, um milagre acontece na tua vida, porque ele é Deus e não existe outro além dele. Jamais existirá alguém que faça milagres como ele faz, que opere como ele opera, que trabalhe como ele trabalha, que abençoe como ele abençoa, que faça milagres como ele faz. Ele é Deus, ele não é homem, ele não é mulher, ele não é político, ele é Deus. Você está tratando com Deus, você está trabalhando com Deus. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. E eu quero dizer nesta noite, se ele quiser abrir a porta na tua vida, não há ninguém que possa impedir, porque ele é Deus. E se ele quiser sustentar, ele envia corvos, ele envia quem quiser na tua porta para te abençoar, porque ele é Deus. Se ele quiser, até quem não gosta de você, ele usa para te abençoar. Quando ele quer fazer, ele faz, porque ele é Deus. É o que nós cremos, é o que nós servimos. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba de uma coisa: a multiplicação de pão e de peixe está na mão daquele que tem todo o poder nas mãos dele. Amém? Vamos, pastor Gil? Nós vamos orar. Se você puder, ore comigo. Se puder ficar em pé, se não, sentado mesmo. Ore comigo, depois o pastor Gil cantará para o encerramento desse culto. Que Deus abençoe você, que abençoe todos aqueles que estiveram conosco nessa noite. E saiba de uma coisa: creia. Creia, porque o Senhor é poderoso nos seus milagres. O Senhor é poderoso. Que Deus abençoe a todos nessa noite, no nome de Jesus. Que essa palavra, essa simples palavra, encontre o seu coração nessa noite e um milagre aconteça na sua vida. Amém? Eu não estou falando de coisas que eu não vi, mas eu vivo milagres na minha vida. Então que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, te louvamos, te agradecemos, exaltamos ao teu nome, na beleza da tua santidade. Dá-nos da tua graça, nos ajuda, nos fortalece. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra alcance os corações, trazendo libertação, trazendo transformação. Que a tua palavra abra portas onde não existe porta. Que a tua palavra multiplique a vida dos teus servos, segundo a tua graça, a tua misericórdia. Deus, abençoe a cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Logo após o louvor do mês apostólico, então, né? Agora, né? Curva a sua cabeça e depois você vai continuar louvando junto com o pastor Gil. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja hoje e eternamente. E todo o povo de Deus diga amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Vamos ouvir esses abençoados louvando ao Senhor nessa noite. Amém. Não dá pra imaginar.
Glórias a Deus. Este Deus que foi pregado hoje é o Deus dos deuses, é o Deus que multiplica, é o Deus que abre porta onde não tem porta, é o Deus que nos banqueteia no deserto, é o Deus que nos supre toda e qualquer necessidade. Este é o Deus ao qual servimos e que tem as mãos estendidas para a sua vida também. Se você ainda não tem um relacionamento com esse Deus, busque hoje mesmo, aí na sua casa, entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Hoje mesmo, não estou falando para você entregar a sua vida para uma igreja, mas para Jesus, né? E continue acompanhando o culto daqui ou de outra igreja, e quando essa pandemia se passar, você se membra a uma igreja, mas hoje mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, como foi dito aqui, acho que mais de 2 vezes essa mensagem. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Ei, hoje, entregue os remos nas mãos do Senhor. Entregue o volante da tua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele dar a direção da tua vida. Renda-se ao Senhor. E Ele é o Deus que proverá para a tua vida. O Deus que cuidará de ti. É o Deus que guiará a sua vida. É o Deus que te protegerá. É o Deus que terá um relacionamento íntimo contigo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente com este culto. Compartilhe ele nas suas páginas, nas suas redes sociais. E amanhã, umas 10 para as 6 da noite, 15 para as 6 da noite, 15 para as 18 horas, estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor mais uma vez. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.